Não pisque, porque se piscar, eles se movem. E se eles se moverem, acabou. Hoje, vamos destrinchar o episódio que redefiniu o medo na televisão moderna e provou que o tempo pode ser o vilão mais cruel de todos. Esse é Blink, de Doctor Who. Quando o tempo se torna terror. Lançado em 2007, Blink é o 10º episódio da terceira temporada. Um daqueles capítulos que quase não tem o Doutor, mas que, paradoxalmente, o definem melhor do que qualquer outro. Escrito por Steven Moffat, Blink não é só um episódio. É uma aula sobre como o medo pode nascer de uma simples regra. Eles só se movem quando você não está olhando. E é o tipo de história que até quem nunca viu Doctor Who entende, e nunca esquece. Sally Sparrow e a Casa que Olha de Volta. Sally Sparrow é curiosa, inteligente e um pouco teimosa. O tipo de pessoa que abre a porta errada, não por descuido, mas porque quer entender o que há por trás dela. Naquela casa antiga, ela encontra mensagens escondidas nas paredes, escritas décadas antes, mas endereçadas a ela. E quando sua melhor amiga desaparece, Sally descobre que o tempo não é linear, é uma armadilha. Um loop perfeito montado pelos Weeping Angels, as criaturas que se alimentam do tempo que roubam das suas vítimas. Direção, montagem e o poder do invisível. Blink é uma lição de direção. O medo não vem do que se mostra, mas do que é escondido entre um corte e outro. Cada piscada da câmera é uma ameaça, cada transição é um ataque invisível. A montagem alterna olhares, sombras e estátuas imobilizadas, e no instante em que você relaxa, elas mudam de posição. O episódio faz o espectador jogar o mesmo jogo que Sally, tentar manter os olhos abertos até o fim. Roteiro e o paradoxo perfeito. O roteiro é uma máquina de precisão. Moffat cria regras simples, e nunca as quebra. Os anjos se movem só quando não são observados. Eles não matam. Apenas te enviam para o passado, consumindo a energia do tempo que você teria vivido. O resultado? Um paradoxo elegante. Mensagens do futuro, cartas do passado e DVDs que se tornam pontes entre séculos. Blink é a prova de que o terror mais eficiente é o que respeita suas próprias regras. Sally Sparrow, a heroína silenciosa. Sally não é uma companion. Ela é o que o doutor procura em todo ser humano. Curiosidade, empatia e coragem diante do absurdo. Com o doutor preso no passado, ela precisa resolver o mistério sozinha. E faz isso com lógica, emoção e fé no improvável. Blink funciona porque Sally é real. Ela reage como nós reagiríamos. E por isso, cada susto dói mais. Os Weeping Angels e o medo de piscar. Os Weeping Angels são um monstro perfeito. Não correm, não gritam, não sangram. Eles apenas esperam, até você piscar. A ideia é simples, mas genial. Transformar o reflexo humano mais natural em ameaça. Quando o anjo cobre o rosto, parece vulnerável. Mas quando você olha de novo, é tarde demais. O design mistura inocência e terror. Um símbolo de luto transformado em predador. E é isso que faz o medo se tornar físico. Você sente vontade de não piscar. O tempo como vilão. Em Blink, o tempo é um personagem. Ele não é uma linha, é um labirinto. As cartas, os vídeos, as mensagens, tudo está conectado por um ciclo que se repete. Moffat cria um paradoxo tão limpo que parece poesia. O doutor avisa Sally no futuro sobre algo que ela ainda vai fazer no passado, porque o tempo já viu tudo acontecer. E é aí que Blink deixa de ser apenas terror. Vira filosofia em movimento. A cena final. No fim, Sally encontra o doutor, mas ele ainda não viveu o que ela viveu. Eles se cruzam como dois viajantes em direções opostas da linha do tempo. É um encontro doce e cruel, porque sabemos que ele já passou para ela, mas ainda vai começar para ele. A música sobe, os anjos reaparecem e o ciclo recomeça, com um aviso simples: não pisque. O legado de Blink. Blink ganhou prêmios, virou referência e definiu Steven Moffat como mestre dos paradoxos. Os Weeping Angels se tornaram ícones, e até hoje, 15 anos depois, esse episódio ainda é estudado como uma das histórias mais inteligentes da TV moderna.
O tempo pode ter passado, mas Blink nunca envelheceu. O verdadeiro terror de Blink não é ser perseguido. É perceber que o tempo nunca foi nosso aliado, e que às vezes basta piscar para perder tudo. Existem inimigos que você pode enfrentar, criaturas que você pode ver, monstros que você pode destruir, mas existem outros que não possuem carne, nem ossos, apenas propósito, apenas significado. E é aqui que The Satan Pitch revela sua genialidade, porque o episódio não pergunta quem é o monstro, ele pergunta de onde vem o mal. E se existir uma entidade tão antiga, tão profunda, que ela não precisa existir fisicamente para controlar tudo o que você teme, no centro dessa história existe uma frase: um homem pode ser preso, um homem pode ser morto, um exército pode ser derrotado, mas você não pode prender uma ideia. E esse episódio é sobre isso, sobre uma ideia que sobrevive à própria morte. O Doutor e Rose chegam a um lugar que não deveria existir, um planeta estável, fixado à beira de um buraco negro. É a primeira pista de que algo ali não segue regras. Algo não quer apenas viver, mas transgredir as leis do universo. E então descobrimos o Poço, uma prisão tão antiga que faz o Doutor, um viajante de milênios, se sentir pequeno. O Poço não é apenas uma prisão, é o aviso de uma civilização que já lutou essa batalha antes, e perdeu. Eles não estavam prendendo um monstro, eles estavam tentando aprisionar um conceito, o nascimento do medo, a origem do mal. If you are the beast, then answer me this. Which one? Because the universe has been busy since you've been gone. There's more religions than there are planets in the sky. Christianity, Pash, New Judaism, Sanklar. And which devil are you? All of them. What then? You're the truth behind the myth? This one knows me, as I know him, the killer of his own kind. O que escapa da prisão não é o corpo da besta, é a sua ideia, a sua voz. Uma ideia que infectou civilizações pelo espaço. Ele não precisa escapar para ser perigoso. Basta que alguém acredite. Toby é tomado não por força, mas por significado. A escrita proibida que surge em sua pele é a forma mais antiga de poder. Propagação memética. O mal se espalhando como linguagem, como símbolo, como vírus mental. E quando Toby fala, ele não está apenas ameaçando, ele está plantando uma hipótese. E se o mal absoluto for real? Todo grande medo nasce assim, como uma sugestão, como uma semente que germina no silêncio. O doutor sempre tem respostas, sempre tem confiança, sempre tem o controle. Mas aqui ele hesita, porque não existe ciência capaz de explicar algo que antecede o próprio tempo, algo que existia antes da luz, antes da matéria, antes do universo se formar. A besta não quer destruir o doutor, ele quer destruir a identidade do doutor, quer quebrá-lo onde dói mais, na certeza de que tudo pode ser explicado, que tudo tem lógica, que tudo tem uma solução. E quando o doutor percebe que está diante de algo que pode ser o protoconceito do mal, ele pergunta a si mesmo: o que eu faço quando estou diante de algo que não deveria existir? Esse é o verdadeiro terror do episódio. O doutor duvida de si. I shall never die. The thought of me is forever in the bleeding hearts of men, in their vanity and obsession and lust. Nothing shall ever destroy me. Nothing. Go to hell. Enquanto o doutor mergulha no poço, Rose enfrenta seu próprio inferno. Não uma criatura gigantesca, mas o mal com um rosto humano. Toby sorri, insulta, tenta fragilizá-la emocionalmente. Ele sabe exatamente onde atacar, mas Rose não acredita na mentira. Ela não dá poder ao símbolo, ela escolhe agir. E aqui o episódio brilha. Não existe heroísmo grandioso, só decisões difíceis. Rose salva todos sem testemunhas, sem aplausos, sem promessas. Ela prova a frase principal do episódio: você pode derrotar um homem, mas não pode deter uma ideia. Rose não mata Toby, ela mata a narrativa da besta sobre ela. That's just a body. Body is trapped, that's all. The devil is an idea. In all our civilizations, just an idea. But an idea is hard to kill. An idea could escape. Quando o doutor desce, ele finalmente encara o corpo real da besta. Um corpo gigantesco, puramente selvagem, uma criatura primitiva. Mas aquilo não é o mal, é apenas o que um dia foi seu corpo. A ideia, a verdadeira ameaça,
já está possuindo Toby acima, já está solta, já está viva na mente dos outros. O doutor não mata a besta, ele destrói sua âncora física, desmonta o mito, quebra o símbolo. Ele não mata o mal, ele mata a representação do mal, porque ideias não morrem, mas você pode cortar o fio que as conecta ao mundo. No final, o doutor diz que a criatura caiu no poço, que a ameaça acabou. Mas acabou? O que é mais perigoso, o monstro real ou a ideia de que monstros existem? O corpo da besta desaparece, mas seu conceito, a noção ancestral de um mal absoluto, essa permanece, nas religiões, nos mitos, nos medos humanos. E talvez essa seja a verdade não dita do episódio. Ideias são eternas, ideias viajam, ideias sobrevivem ao universo. A besta pode ter caído no abismo, mas o que ele representa, esse continuará vivo enquanto existir alguém para temê-lo. No fundo, The Satan Pit não é sobre demônios, é sobre nós, sobre os conceitos que herdamos, sobre as histórias que escolhemos acreditar, e sobre como algumas ideias são fortes demais para serem destruídas. Lembre-se, um homem pode ser preso, um homem pode ser morto, um exército pode ser derrotado, mas você não pode prender uma ideia. E talvez o verdadeiro monstro não seja o que vive no poço, seja o que vive na nossa mente. O tempo pode curar feridas, é o que dizem, mas... E quando a dor não vem de algo que aconteceu? E quando ela vem de quem você é? Vincent, o doutor, não é um episódio sobre viagens no tempo. É um episódio sobre depressão, sobre solidão, sobre como alguém pode ser um gênio e ainda assim se sentir invisível. E talvez a parte mais dolorosa dessa história não seja o monstro, nem o passado, nem o futuro, mas a pergunta que fica no ar. E se nem o tempo for suficiente? O homem antes do gênio. Vincent van Gogh é lembrado hoje como um dos maiores artistas da história, mas o episódio faz algo essencial. Ele nos mostra Vincent antes do mito, um homem inseguro, sensível demais para o mundo em que vive, constantemente se sentindo um erro. Vincent não se odeia porque fracassa, ele se odeia porque sente demais. Cada olhar torto, cada comentário atravessado, cada rejeição vira uma confirmação interna de que ele não pertence. E Doctor Who acerta em cheio ao não romantizar isso. Vincent não é triste porque é artista. Ele é artista apesar da tristeza. O monstro invisível. O monstro do episódio, o Crafaz, é invisível para quase todos. Só Vincent consegue vê-lo. E isso não é um detalhe, é a metáfora central. O Crafaz representa aquilo que ninguém mais enxerga, a dor interna, a depressão, o peso constante que acompanha Vincent. As pessoas acham que ele exagera, que ele é instável, que ele precisa se controlar, mas o monstro está ali, o tempo todo. Doctor Who não diz que a depressão é imaginação, diz que ela é real, mesmo quando ninguém vê. O doutor não conserta tudo. Existe algo muito importante neste episódio. O doutor não tenta consertar Vincent. Ele não diz frases vazias, não promete que tudo vai melhorar, não minimiza a dor, ele escuta. E isso é raro até hoje, na vida real e na ficção. O doutor entende que algumas feridas não são resolvidas com lógica, nem com tecnologia, nem com boas intenções. Às vezes, o máximo que você pode fazer é estar ali, e talvez isso seja mais poderoso do que qualquer cura. A cena do museu. Estava pensando cá entre nós, em algumas palavras, em que lugar o senhor acha que Van Gogh se classificaria na história da arte? Bom, boa pergunta, mas... para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Certamente o melhor pintor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado, seu comando das cores, o mais magnífico. Ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo, ninguém além dele tinha feito isso. Talvez ninguém nunca mais faça. Para mim, esse homem estranho e selvagem que rugia pelos campos de Provence não era apenas o melhor artista do mundo, mas também um dos maiores homens que já existiu. Vincent, desculpe, foi demais? Não, são lágrimas de alegria. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Desculpe pela barba. Essa é a cena que quebrou gerações de fãs.
Vincent, levado ao futuro, entra no museu, vê suas obras, e ouve um curador explicar o impacto que ele teria no mundo. Pela primeira vez, alguém diz que ele importa. Não como curiosidade, não como erro, mas como um dos maiores artistas que já existiu. E Vincent chora, não de alegria pura, mas de alívio, porque alguém finalmente enxergou o que ele sentia, mas nunca conseguiu explicar. Essa cena funciona porque todos nós já quisemos isso, saber que a dor não foi em vão, o retorno ao presente. E então vem a parte mais dura. Mesmo depois de ver seu legado, Vincent ainda tira a própria vida. E isso não é falha do roteiro, é honestidade. Dr. Who nos lembra de algo desconfortável. Amor ajuda, reconhecimento ajuda, mas nem sempre é suficiente. A depressão não segue lógica temporal. Ela não respeita finais felizes. E o episódio não mente para o espectador. Ele mostra que às vezes você pode fazer tudo certo e ainda assim perder alguém. O que realmente mudou. Mas algo mudou. Mesmo que Vincent não tenha sido salvo, o mundo foi. As pinturas existiram. A arte permaneceu. O impacto atravessou séculos. E talvez essa seja a mensagem mais delicada do episódio. Você pode não vencer a batalha interna, mas isso não apaga quem você foi, nem o que você deixou. Vincent não é definido pelo fim, mas pelo que existiu apesar da dor. Vincent e o Doutor dói porque é verdadeiro, porque não oferece respostas fáceis, porque respeita a complexidade da mente humana. Ele não diz que tudo vai ficar bem, mas diz algo igualmente importante. Você importa, mesmo quando não consegue sentir isso. E talvez, só talvez, isso já seja um começo. Dr. Who não é só uma série sobre viagens no tempo. É sobre dor, memória, amor, perda. E sobre momentos que ficam com a gente pra sempre. Esses são os 10 episódios que me quebraram, que me fizeram rir, pensar e sim, chorar em posição fetal. Então se você já ouviu o som da TARDIS ecoando no peito, esse vídeo é pra você. Eu me chamo Léo e você viajou no espaço-tempo até a Peregrino Digital. 10. O Nome do Doutor. 10ª temporada, episódio 14. Em Transalore, o Doutor encontra seu próprio túmulo. É um episódio que mexe com o tempo, com a identidade e com o legado. Não há corpo, só ecos. E então uma figura surge das sombras. Não foi isso que foi descoberto. Ele estava falando do meu túmulo. É o momento em que a série revela que nem o Doutor sabe toda a verdade sobre si mesmo. É sombrio, denso e arrepiante. 9. Um bom homem vai à guerra. 6ª temporada, episódio 7. Esse é um episódio onde o Doutor finalmente mostra o peso de seu nome. Ele reúne aliados, derruba exércitos e por um momento parece invencível. Mas o final pega a gente desprevenido, revelando a real identidade de River Song. A palavra doutor significa poderoso guerreiro. Que distância você percorreu? A história vira de cabeça para baixo. É grandioso, emocionante e uma das revelações mais marcantes da série. A Pandórica se abre. 5ª temporada, episódio 12. Todos os inimigos do Doutor se unem, não para destruí-lo, apenas para trancá-lo. É o universo inteiro se voltando contra ele, e mesmo assim, ele enfrenta tudo com um discurso. Apenas lembrem de quem está no seu caminho. Façam uma coisinha. Deixem os outros tentarem antes. É por energias de Steven Moffat. Ousado, divertido, com uma ameaça cósmica e um doutor no auge de sua coragem. 7. Os Anéis de Akaten. 7ª temporada, episódio 8. Esse é o episódio que muita gente ignora, mas é uma poesia visual e emocional. O doutor se vê diante de um ser que se alimenta de memórias e sentimentos. E o que ele faz? Entrega tudo. E a Clara oferece uma folha com toda a vida que poderia ter sido vivida. É belo, é íntimo, é Dr. Who. 6. A Floresta dos Mortos. 4ª temporada, episódio 9. River Song morre, antes mesmo do doutor conhecê-la. Ela se sacrifica por alguém que, naquele momento, não sente nada por ela, mas que um dia vai sentir tudo. 5. A Família de Sangue. 3ª temporada, episódio 9. O doutor se esconde, se torna um humano, e por um breve momento, ele vive uma vida comum. Ele ama, ele sonha, mas quando a ameaça retorna, ele volta a ser o doutor. E a vingança que ele aplica é fria, é cruel. Ele nunca elevou a voz. Isso é o que foi pior. A fúria do Senhor do Tempo. E é aqui que entendemos. O doutor é gentil, até não ter que ser. E quando ele para de correr, é melhor sair da frente. 4. O Dia do Doutor. Especial de 50 anos. 3 doutores, um momento decisivo. Juntos, eles enfrentam o trauma mais pesado de suas vidas, destruir Gallifrey. Mas juntos, eles decidem mudar. Boas novas a todos em Gallifrey. Aqui é o doutor. Podem dizer que passei a vida preparando isso. Não percebi que estava tudo indo bem. Agora são 12. Não, senhor. Ao todo são 13. Esse episódio é pura redenção, um tributo ao legado da série, e ao mesmo tempo, uma nova esperança. 3.
Heaven Sent. 9ª temporada, episódio 11. O doutor está preso, sozinho, num castelo que se reinicia toda vez que ele morre. E ele morre bilhões de vezes, literalmente. Quantos segundos tem a eternidade? Meu pastor disse... 600 mil anos no futuro. Quantos segundos tem a eternidade? Bem mais que 1 bilhão de anos. Você pode achar que é tempo demais. 2 bilhões de anos. Pessoalmente, eu acho que é uma ave incrível. Capaldi entrega um monólogo após o outro, enquanto atravessa o luto de Clara. É uma dança entre sofrimento e perseverança, uma verdadeira obra-prima da televisão. 2. Vincent e o Doutor. 5ª temporada, 10º episódio. Esse episódio é puro coração. O Doutor e a Amy conhecem Van Gogh, alguém que vive a dor da depressão profunda. Eles o levam ao futuro, e lá ele ouve que é o maior artista da história. Para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Você chora, não pela tristeza, mas pela beleza de ver alguém quebrado, sendo visto, reconhecido e amado. Número 1. Blink. 3ª temporada, episódio 10. O episódio que mudou tudo. Sem o Doutor como protagonista, a série entrega um terror inteligente e minimalista. Os Anjos Lamentadores, estátuas que só se movem quando você pisca. A sua vida depende disso. Não pisca. Não pisca mesmo. Pisca e você morre. Eles são rápidos, mais rápidos do que pode imaginar. Não olhe pra trás, não desvie os olhos e não pisque jamais. Você não tá olhando pra estátua. Nem você. É simples, é genial e assustador de um jeito que nunca mais deixou a gente olhar pra uma estátua da mesma maneira. Doctor Who não é apenas sobre viagens no tempo ou monstros alienígenas. É uma série construída sobre momentos que moldam o Doutor, que mudam a história e que ficam gravados na memória de milhões de fãs ao redor do mundo. No primeiro vídeo, revisitamos cenas que definiram a série moderna. Hoje, vamos mais fundo. Esta é a parte 2, com os 10 melhores momentos em Doctor Who. Antes de se regenerar, o 10º Doutor faz um último ato, visitar todos aqueles que marcaram sua vida. Entre eles, Wilfred Mott, o avô de Donna. A cena é simples, sem explosões ou alienígenas, apenas 2 amigos compartilhando um momento de silêncio e gratidão. Talvez seja por isso que ela é tão especial, porque Doctor Who, no fim das contas, não é sobre monstros, é sobre pessoas. Donna Noble sempre se viu como apenas uma garota comum. Mas no final da 4ª temporada, ela se torna algo extraordinário. A Doutora Donna, unindo sua mente à do Senhor do Tempo. O preço? Para sobreviver, ela precisa esquecer tudo. Apagar cada aventura, cada vitória, cada amizade. Quando o Doutor a deixa na porta de casa, sorridente, o público sabe a verdade. Aquela não é mais a Donna que conhecemos. E isso é devastador. Eu cuido dela pra você. Você nunca deve contar nada. Não. Mas todas as noites, doutor. Quando escurecer... No meio de um conflito entre humanos e Zygons, o 12º Doutor não usa armas, usa palavras. Durante quase 10 minutos, Peter Capaldi entrega um discurso sobre guerra, empatia e reconciliação, lembrando que todo conflito começa com dor, e que toda dor pode ser transformada. É um dos monólogos mais poderosos da série moderna, e prova que Doctor Who também é política, filosofia e humanidade. Quando solta o primeiro tiro, não importa quanta certeza tenha, nunca sabe quem irá morrer. Não sabe o filho de quem irá gritar e queimar. Doctor Who raramente se afasta do próprio Doutor, mas em Love and Monsters vemos o universo da série pelos olhos de Elton Polk, um fã que investiga aparições do Senhor do Tempo. Misturando humor, tragédia e uma estrutura narrativa incomum,
O episódio mostra o impacto que o Doutor deixa para trás, e como vidas comuns podem ser transformadas, para o bem ou para o mal, por um encontro com ele. Polêmico, amado e odiado, mas impossível de esquecer. Foi isso que ele fez. Começou a... Em Marte, o Doutor encontra a missão da base Bowie, comandada por Adelaide Brooke. Ele sabe que aquele dia é um ponto fixo no tempo. Todos na missão devem morrer. Mas algo muda dentro dele. Adotando o título de Time Lord Victorious, o Doutor decide quebrar as regras do próprio universo, e paga caro por isso. O olhar de Adelaide, antes de tomar seu destino nas próprias mãos, é um lembrete doloroso de que até o herói pode se perder no poder. Não me importo quem você é. O Senhor do Tempo vitorioso está errado. Eu fui longe demais. Em Before the Flood, o Doutor e Clara enfrentam um vilarejo isolado, uma base submersa e um vilão colossal conhecido como Fisher King, mas a ameaça real é o tempo. Logo no início, o Doutor quebra a quarta parede e explica ao público o paradoxo do Bootstrap, a ideia de que algo pode existir sem nunca ter sido realmente criado. Ele usa o exemplo da música. Imagine viajar no tempo para conhecer Beethoven, descobrir que ele não existe, e então compor suas músicas no lugar dele, assinando como se fosse o próprio Beethoven. Essa analogia não é apenas curiosa, ela se conecta diretamente ao enredo, quando o Doutor manipula os eventos para criar a própria solução do problema, transformando causa e efeito em um círculo perfeito. O episódio mistura suspense, ficção científica e horror com maestria, e prova como Doctor Who pode ser tão cerebral quanto emocionante. Se não conheço meus próprios heróis. Então, lá foi ele para a Alemanha do século XVIII, mas não encontrou Beethoven em lugar algum. Ninguém havia ouvido falar. O nome disso é paradoxo ontológico. Procura no Google. Ela era misteriosa, carismática e manipuladora. Ao longo de toda a 8ª temporada, ninguém sabia exatamente quem era Missy, até que a verdade veio à tona. I am the Master. A revelação trouxe de volta um dos maiores vilões de Doctor Who, agora em uma nova regeneração interpretada magistralmente por Michelle Gomez. Foi um choque para o Doutor e para os fãs. Um retorno que misturava nostalgia, perigo e um humor sombrio e irresistível. Poderia muito bem continuar me chamando de mestre, não é mesmo? Eles estão sempre lá, mas você só lembra deles enquanto olha. O silêncio foi apresentado como uma das ameaças mais perturbadoras da série. Criaturas altas, pálidas, com rostos distorcidos e expressão de eterno terror. O conceito era simples, mas brilhante. Um inimigo impossível de rastrear, porque sua própria memória te trai. Essa ideia criou cenas de tensão absoluta, com os personagens marcando o próprio corpo para lembrar dos encontros, e ainda assim, vivendo no medo constante do que esqueceram. Vocês acabaram de criar um exército contra vocês mesmos! E agora, e por milhares de gerações, estarão mandando que destruam vocês mesmos todos os dias. O quão rápido podem correr? Os Weeping Angels não matam. Eles tiram de você o seu tempo. E foi assim que Amy e Rory tiveram seu destino selado. Presos no passado, longe de qualquer possibilidade de resgate pelo Doutor, Amy faz uma escolha impossível: se juntar a Rory, mesmo sabendo que isso significa nunca mais voltar. Com uma carta, ela diz ao Doutor para não se preocupar, mas a dor no rosto dele mostra o contrário. Era o fim de uma das dinâmicas mais queridas da era Matt Smith, e a prova de que nem o Doutor pode salvar todos. Tem uma lápide aqui com o meu nome. Doutor! A me mostrar filho! Adeus! O 10º Doutor, interpretado por David Tennant, sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Ferido mortalmente após salvar Wilfred Mott de uma câmara de radiação, ele embarca em uma última viagem para se despedir de quem marcou sua vida. O momento mais emblemático chega quando ele retorna à tarde, sozinho. Com lágrimas nos olhos, ele olha para o vazio e sussurra: I don't want to go. A frase ecoou no coração de fãs no mundo inteiro. Não era apenas o personagem se despedindo, era também David Tennant, deixando um papel que redefiniu sua carreira. Foi o fim de uma era e o começo de outro. I don't want to go.
Esses momentos mostram por que Doctor Who sobreviveu por décadas. Não é apenas ficção científica, é emoção, coragem, sacrifício e a certeza de que não importa o quanto o tempo mude, sempre haverá um doutor para salvar o dia. Se você é fã do doutor e quer continuar viajando pela TARDIS comigo, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se gostou dessa viagem pelo tempo, deixe o seu like, porque como diria o próprio doutor, o tempo é relativo, mas boas histórias são eternas. Aronzi?